tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Sejam mais uma vez bem-vindos. Isso aí, bem-vindos, bem-vindos. Bem o quê? Bem-vindos. Ao Beyond the Quê? Moçada, como é que nós está? Nós temos um cara sensacional aqui, Sensacional. que a gente tem muito prazer de recebê-lo, muito obrigado, mas antes de apresentá-lo devidamente, temos algumas obrigaçõezinhas, não é, meu querido Denis? Cara, eu sou um defensor da liberdade, eu não aceito obrigações. É mesmo? Mas Sério? uma coisa que a gente tinha combinado em off de eu falar @Beyond the Cave PDC? É isso? Beyond the Cave PDC. E faz o que com isso? Cara, eu não sei. Cada um faz o que quer, na verdade? Cada um, eu sei, @Beyond the Cave PDC. Deve ser alguma coisa de rede social. Eu acredito que sim. Não sei se isso Instagram, YouTube, essa coisa É muito aí. importante que as pessoas nos sigam, porque senão, cara, isso aqui vai acabar e vai ser o deserto do real. Não fala assim. Não, vai ser muito triste, cara. Tem que seguir a gente, tem que fazer parte do Apoia-se, Boa. que são R$20. R$20 por mês. Ó, mostra a camiseta. Cara. Por favor. Olha, essa é uma delas. Eu tô vestindo uma aqui também, ó. Miltiades. A gente pode até falar dele, né? Miltiades, grande açougueiro. Grande açougueiro. Minas Gerais. Cortou muita gente no meio. Miltiades. Onde que eu mostro? Tá aqui? Ah, manda onde você quiser, meu amigo. Você que manda. Essa é a preta, essa aqui é a cinza. Tem a do Miltiades, tem a do Temístocles, tem a do nosso querido Platão Ombros Largos, igual o nosso querido Denão da Massa. Aliás, eu queria dizer do seu bom gosto na confecção dessas camisetas. Na confecção, porque você não é dono de confecção. Ainda mas não. na concepção das camisetas. Cara, eu tenho uma curadoria boa que chama Professor Denis Xavier. Sou eu? Não é? Rapaz, do Então céu. é por isso. Teu elogio é pra mim, mas é pra você, meu amigo. Para. Temos coisas boas ainda pela frente. E esses caras, eu diria que são o que conseguiram manter o Ocidente Até aqui. até aqui, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque estamos nessa dúvida de uma forma muito boa. Sabe onde que estão essas camisetas? Onde estão, tio? reserva.inc/beyond. BYOND. Beyond. Beyond é além, Além. em inglês. Além da imaginação. Beyond the Cave, para além da caverna. Para Por além isso da que a gente tem aquela imagem ali para te tirar da caverna. E que é uma ideia da gente conseguir sair da caverna. E é por isso que a gente tem esse cara sensacional É isso aí. que vai nos dar algumas dicas de como talvez sair da caverna e buscar a famosa luz. É verdade. Temos que aprender com quem viveu experiências que talvez se avizinhem perigosamente. Justo. No, Não é que, isso? no que a gente vive hoje, na é verdade. E o Vlad é um achado, cara. O Vladimir Perchini é um achado. Esse cara tava perdido por aí quando eu o recolhi. Esse cara Tava ali, tipo. um baita professor universitário. Esse homem estuda física teórica, é um monstro. E, na verdade, teve uma experiência que pouquíssimos tiveram, ou que muitos tiveram, mas poucos chegaram até nós para contar como aconteceu, que foi viver os estertores. Você gosta dessa palavra? Eu gosto, estertor, Os gosto. estertores da União Soviética. Eu não O conheço. fim da União Soviética. É um negócio maravilhoso. E então ele teve uma experiência como testemunha ocular de muito daquilo que a gente só conhece pelos livros. Por isso que onde eu estou, eu sempre faço questão de falar, Vlad, em algum momento você tem que ir lá conversar com a gente. Ele foi a um curso do Instituto Mises Brasil, depois esteve com a gente na Sociedade da Lanterna. Palestra incrível, incrível. Palestra incrível, pictórica, né? Tem as fotos. Aí você fala assim, essa foto aí? Fala, não, sou eu. Existe. Eu carregando essa mochilinha aí com a bandeira da União Soviética. Então é um negócio muito legal. Assim, pra gente É aprender. uma ideia que, assim, você fala o que você vê e o que você fez parte dele, né? Isso tem um valor que é diferente. Óbvio, a opinião é importante. Agora, quem teve, viu, Uhum. tem... Não diria que lugar de fala não é bom, né? Não é bom. Não é bom. Mas assim, sabe muito mais porque teve na pele, irmão. É porque Skin on the game, brother. Nada impede, falando do ponto de vista teórico, que eu me torne um grande especialista em história soviética, etc, etc. Mas você ter alguém que vivenciou isso e que conta alguns detalhes que podem nos escapar. Por isso, Vlad, muito obrigado, viu, cara? Mais uma vez, você sempre atende a gente com o maior carinho do mundo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um Baita prazer. Cara, o Vladimir Perchini, graduado em Física pela Universidade
estatal de Tomsk, Sibéria, na Rússia, em 1988, uma data que nos lembra alguma coisa aqui. Começou a fuder nós a partir daí. Começou a fuder nós com essa porra, essa Constituição aí. Constituição de 88. Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela mesma instituição em 1993, doutorado no Instituto de Física Teórica na Unesp, grupo de pesquisa de supercordas, chegou no Brasil em 2000 e atualmente é professor da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Temos bastante coisa legal para falar hoje. Vamos. Bora? Para cima? Vamos. Espero conseguir Não, acrescentar alguma coisa. Com certeza irá. Antes da gente ir para um tema específico de coisas atuais que estão acontecendo aqui, a gente sempre gosta muito da filosofia, gosta muito da vida prática, gosta muito de saber das pessoas o que para elas tem um real valor. E a gente pergunta para todo mundo, o que é uma vida boa? Uma pergunta muito fácil, viu, Ivan? Bem tranquila. O que é uma vida boa para você? Já pensou a respeito? Vocês também começando com uma pergunta fácil, né? É simples isso daí, dá para responder em 2 segundos isso daí. Quando eles me fizeram isso, eu fiquei muito louco, eu fiquei meia hora pensando também. Acho que depende muito da experiência da pessoa, daquilo que faltou na experiência passada da pessoa. Cada um procura, acho que é aquilo que no passado gerou algumas insatisfações, né? Então, eu não acredito que exista uma resposta universal, né? Isso seria errado, né? Passar uma vida boa igual para todo mundo, né? Seria mais uma ideia meio coletivista, né? Mandar todo mundo igual, viver uma vida igual. Então, eu posso falar por mim, né? Perfeito. De todos os valores que eu criei, que eu tenho na vida, acho que acima de tudo eu coloco a liberdade, porque eu nasci, fui criado em um ambiente onde liberdades de várias formas eram meio problemáticos, né? Não posso dizer que era zero de liberdade, né? Algumas liberdades a gente tinha, né? Ir lá, procurar lá algum produto e não achar produto, né? Mas tinha liberdade de procurar, né? Mas claro que isso não é mais importante com comida. É importante, sim, mas no topo da hierarquia dos meus valores, assim que eu coloco pelo ponto de vista de ter boa vida, liberdades individuais de viver onde você quer viver, com quem você quer construir a sua vida, em quem você quer ver como político te representando no município, no estado, no congresso, poder sair para a rua se manifestando quando você discorda com alguma coisa e não ser preso, não apanhar da polícia, como está acontecendo até agora no meu país. Eu acho que quando eu escolhi o Brasil, se posso dizer que eu tenha escolhido, porque foi mais que o Brasil me escolheu, né? Foi meio por acaso que eu parei aqui, mas que me prendeu, digamos, aqui, que o Brasil, com todos lá seus problemas, me parecia naquela época um país muito livre para viver. Não é como democracia perfeita, não é como instituições do primeiro mundo, mas para viver a minha vida pessoal, em todos os aspectos, inclusive aspecto político, eu achava que o Brasil era muito legal. Como que você acha que dessa percepção, quando você chegou no Brasil, lá atrás, em 2000, e hoje, 20 e poucos anos depois, essa percepção de liberdade que te trouxe para cá, e não te trouxe, porque foi uma coisa achada, mas que você teve, você acha que ela mudou? Você acha que hoje, diferente de 20 e tantos anos atrás, essa percepção já não é mais a mesma? Por exemplo, alguém que pode chegar aqui agora? Não sei se mudou ou está mudando, na minha visão. Eu posso mais falar da área acadêmica, né? Já que sou professor, eu trabalhei
8 anos professor universitário na Rússia, faz 20 anos que eu trabalho aqui, trabalhei em uma universidade no interior de Minas, Federal de Itajubá, desde 2012 estou aqui na Federal do ABC, então tenho experiência para poder comparar. Não sei, quando eu comecei a trabalhar no Brasil, em 2004, quer dizer, eu fiz pós-doc lá de 2000 a 2004, e desde 2004 eu sou professor concursado no sistema federal de ensino brasileiro. Essas brigas políticas não entraram no nosso dia a dia. No instituto onde eu trabalhava, tinha de tudo. Tinha lá o diretor municipal do PT, por exemplo, e tinha as pessoas com outras inclinações. Mas a gente nem questionava quem era do que. Todo mundo trabalhava, convivia junto. E hoje em dia é impossível essa convivência. Eu vejo que todo mundo é marcado dentro do meio acadêmico como militante de algum lado. E se você não quiser problemas, é melhor ficar quieto. Melhor dar sua aula, cumprir com suas obrigações acadêmicas e nem entrar nessa conversa. Por exemplo, em 2000, se não me engano, 2016, nós criamos na Universidade Federal do ABC um dos primeiros grupos esses de universidade livre, né? Que eu saiba, foi o primeiro grupo no Brasil. E a gente não queria muita coisa. Era um projeto bem humilde. A gente só queria fazer algumas palestras, levar as pessoas que digamos, não costumavam frequentar o meio acadêmico. O Luiz Felipe Orleans de Bragança foi lá, na época, lá, os meninos do MBL que estavam aparecendo, foram lá. E o pessoal fez o maior escândalo. Nós fomos chamados lá de fascistas, dizendo que uma cobra foi criada aqui dentro da universidade, está saindo do ninho. Para mim foi um choque, porque eu não tinha noção dessa cisão. Sim. Nem vou dizer ideológica, porque não entrava ideologia, é só marcação nós contra eles, né? Nós contra o resto do mundo. E quem saiu desse grupo de nós, né, da esquerda que ocupa o meio acadêmico universitário, não podia nem pisar lá dentro. O que você fez a partir de então? Você continuou ou simplesmente achou melhor não se envolver mais com esse tipo de coisa? Porque acaba, como você disse, né? Se você quiser evitar problemas, é melhor mesmo deixar para lá. Mesmo para quem tem uma visão mais clara sobre esse embate, o sistema universitário, como ele está muito tomado, fica muito difícil combater lá dentro, né? Dentro dos muros fica muito difícil. Você continua assim? Você tenta fazer alguma coisa ou realmente preferiu não mexer mais com isso? Sozinho não dá para fazer nada, né? Nós começamos com esse grupo, o pessoal me convidou, eu aceitei com prazer, participei lá no preparo das palestras, também dei algumas palestras sobre a experiência soviética no ano do centenário da Revolução Russa, mas depois o grupo se desfez, depois o próprio grupo entrou mais na discussão lá, política, de discussão mais, nem política eleitoral. Aí eu já deixei de gostar, porque ficar brigando lá, essa coisa de Lula, Bolsonaro, não é aquilo que eu buscava dentro daquele grupo. E no momento não existe nenhum tipo desse movimento dentro da nossa universidade. Não sei se tem outras, mas tem sempre alguns grupos de universitários e tudo que tentam manter algum tipo de atividade, né, na defesa da liberdade, mas realmente ainda não conseguiram romper certas bolhas, mesmo porque, como eu disse, talvez seja um ambiente mais dificilmente penetrável, o que é incrível, né? Porque deveria ser o exato oposto. Exatamente, deveria ser lugar de debate de ideia. A universidade como espaço de ilustração que depende exatamente da convivência com ideias diversas. O que me chama a atenção, assim,
o senhor teve na universidade enquanto a gente ainda tinha um regime soviético e provavelmente, eu não sei, essa é a pergunta, né? Como é que funcionava? Você tinha lá na Rússia, lá atrás, no regime, na União Soviética, quando você cursou a universidade, esse tipo de repressão, porque a gente vê, por exemplo, você lembra dos caras da Unicamp? Não sei quem que foi lá. Sim. Acho que Sabe foi quem que é? aquele deputado estadual aqui. Alguns caras de direita. Leonardo Siqueira. o Holiday. Kim Kataguiri. Eles foram na Unicamp e os caras não deixaram nem ele falar. Nem começar a falar. E são exemplos que pra gente são novos. A gente não esperava isso, né? De quem se diz democrata, né? Você teve... Como que funcionava isso quando você cursou na União Soviética, a universidade? Você tinha esse tipo de repressão? Como que era? Era diferente porque não existia disputa política, né? Ah, tá. Beleza. Não existia eleição, não existiam partidos. Era um partido comunista com secretário-geral, que fazia 20 anos estava lá. Mandava em tudo. Era tudo cheio de propaganda. A gente tinha aulas de marxismo todo semestre. Todo mundo que estudava nas universidades não importa o curso. Não importa o curso. Quem tinha lá filosofia, história, eles tinham mais matérias marxistas específicas, mas tinha um bloco que todo mundo passava. Se fazia pedagogia, física, matemática, biologia, medicina, engenharia, não importa. Whatever. Todo mundo entrava com 3 semestres da história do Partido Comunista. Cara, que loucura. Depois, 2 semestres de filosofia marxista. Estou começando a esquecer já os nomes. Materialismo dialético. Materialismo histórico dialético. Não, um semestre de materialismo dialético e outro semestre de materialismo histórico. Ah, meu Deus. Havia uma decomposição. O cara conseguiu fazer 1 ano da parada. Eu já nem me pergunte o que a gente estava estudando, principalmente na parte de materialismo histórico. Né? Era basicamente as ideias sociológicas de Marx. Né? É que, na verdade, então não havia classe, nem espaço para embate, né? Não se imaginava uma coisa parecida, né? Se você pensasse diferente, como que era? Você não, a gente tinha aulas teóricas, tinha 1, 2 aulas por semana. Isso é normal para ensino soviético, russo, ter aulas teóricas, como tem lá plateia de 100, 150 alunos, todo mundo fica fazendo anotações. E depois, toda matéria também tinha um tal de seminário semanal também, ou aula prática. Se fosse lá análise matemática, a gente resolvia lá integrais, derivadas. E se fosse seminário de história do Partido Comunista, a gente era como passar fome, assar cachorro. A gente era obrigado de estudar algumas lá, obras de Lenin, de Trotsky não podia, só de Lenin. Ah, já estava bem marcado isso, essa oposição. Trotsky nem se mencionava. Não, mencionava muito rápido. Mesmo. Era um oportunista que entrou no partido, fez coisas erradas, foi expulso. Né? Sim. E nem de Stalin. Na época dos meus pais, eles eram obrigados a ler o Lenin e Stalin. Na minha época, que eu estudei nos anos 80 já, né? Era só Lenin. Aquelas já houve 55 volumes azulzinhos que toda a biblioteca tinha. Como todas as obras de Lenin. Né? A gente estudava a história pelas lentes das escritas de Lenin. Sim. Aí depois se falava de debate, né? Se usava o verbo debater, discutir. Mas é difícil até lembrar que tipo de discussão a gente tinha, se era certo lá tomar alguma decisão no partido no Congresso número 19 do Partido Comunista. Mas existia alguma percepção de medo, assim? Porque a Ayn Rand, quando fala da assunção da União Soviética, né, com a Revolução Bolchevique, ela falava muito do medo que existia, mesmo um medo silencioso, um medo meio tácito, né, que permanecia nas fileiras das universidades. Então já
já tinha uma certa desconfiança. No Brasil também, né, em alguns momentos históricos, você, especialmente no regime militar, você tinha essa preocupação com quem que eu estou falando, se eu estou falando alguma coisa com uma pessoa que de repente é um infiltrado. Mas não é o medo que a gente tem nas redes sociais hoje? Então, é bom para a gente chegar ao ponto depois de fazer essa ponte com relação ao que a gente está vivendo. Ou simplesmente chegou a tal ponto de dominação cultural, intelectual, que esse medo... Se esvaiu. Esse medo não era causado por alguns acontecimentos que a gente presenciava. Já se supunha que não podia sair daquilo. A gente nem tinha vocabulário para discordar com aquilo que eles colocavam nas nossas cabeças, né? Olha essa frase, cara. Você não tinha vocabulário. Não tinha vocabulário para discordar. Não, porque se você nasce dentro de uma narrativa e tudo que você escuta desde criancinha, que teve uma grande revolução com o camarada Lenin, o maior amigo lá de todas as crianças, que acabou com o regime tsarista, que para começar já é mentira, né? Lenin não tem nada a ver com o término do regime tsarista, era outro acontecimento no mesmo ano, mas em outro mês. Lenin já chegou na Rússia quando tinha acabado regime tsarista. Então, de fato, você não sabe como, nem como discordar com aquilo. Você não tem o repertório, você não tem a narrativa para dizer, não, eu discordo, na verdade não era assim, era assim. Não existe a ideia... Não, eu gostei muito dessa frase que você disse. Quer dizer, não existe um vocabulário, porque na verdade não existe a possibilidade de formular alguma coisa diferente. Eu falo muito de liberdade de expressão, da necessidade de a gente ter liberdade de expressão. E hoje ainda no story do Instagram eu estava comentando que em 1984, do George Orwell, ele fala da nova língua que ela tem uma característica muito particular, que na medida em que as mentalidades vão sendo controladas, a quantidade de palavras de um determinado vocabulário, ela vai diminuindo. Então, em 1984, ele fala assim, porque você não precisa dizer mais certas coisas, porque elas nem são pensadas mais. Sim. Na medida em que elas não são mais pensadas, o mundo da imaginação das pessoas ele começa a ficar cada vez mais restrito. E é o que está acontecendo nesse ataque das liberdades de expressão no Brasil. Quer dizer, você não pode dizer uma série de coisas, mas quem vai determinar o que pode ou não ser dito? Um grupo de burocratas estatais que vai me impedir que, se a gente entra nessa, o nosso universo vocabular e, por via de consequência, o nosso universo mental, ele vai ficando cada vez mais restrito, a ponto de chegar nesse ponto que você diz assim, cara, isso aí eu vou gravar, eu vou tatuar esse negócio. A gente não tinha vocabulário para discordar. Perfeito. No sentido, não tinha repertório imaginativo para discordar. Porque é uma ideia de inibição também à inovação. Se você não deixa as pessoas dizerem aquilo que elas pensam, as coisas novas não vão vir. Você vai ficar repetindo. E vai ser só aquilo, vai ter aquela ideia que nem o cara que tem 3 gerações. Vamos colocar assim. Imagina 3 gerações de pessoas que são ensinadas daquela forma e que não podem se expressar de uma maneira liberal, digo ao extremo, mas que consiga exercer a liberdade de expressão. Uhum. Com o tempo, o teto baixa. Essa janela vai... ela se fecha. É a inibição completa de inovação, de ideias. E hoje, assim, na minha opinião, deixar bem claro, na minha opinião aqui, a gente corre um grande risco de estar dando um passo que é além que o Brasil nunca, veja bem, nunca deu na história. Se a gente continuar com essa ideia de segurança, entre aspas, sendo prevalente em relação à possibilidade de expressão e de inovação, o único caminho que a gente tem é o buraco. É esse aí que ele está descrevendo. É esse que o Vlad está descrevendo. Na verdade, o George Orwell escreveu, acho que foi de todos os intelectuais ocidentais, foi o único que, na época, apesar de ser membro do Partido Comunista, ele aprendeu muito bem como funcionava o sistema soviético totalitário. Eu acho que até agora as pessoas, infelizmente, prestam pouco atenção à manipulação linguística. Exato. Tanto lá na Rússia quanto aqui no Brasil, na Europa, porque a língua ela traz
muitas manipulações, a forma como a gente discute lá, como a gente descreve a situação política. E o que aconteceu já na já Rússia? impõe uma certa E o que aconteceu interpretação. na Rússia para quem vê de fora, pelo menos, né, tenha se avançado tão pouco em termos exatamente das liberdades individuais? Parece que em algum momento, né, com essa experiência difícil que vocês tiveram com o regime soviético, em algum momento, então, houvesse um movimento no sentido de ampliação das liberdades, e o que você tem é há quantos anos um ditador, se é que eu posso chamar assim, tomando conta de um país, dizendo quando ele deve entrar em guerra, quando ele deve sair, em que condições, etc, etc. O que historicamente explica isso, Vlad? Eu não vou ter todas as explicações, acho que ninguém pode ter, porque continua sendo, de certa forma, um mistério. Né? Tem vários mistérios. Né? Primeiro, como que o regime comunista se instalou na Rússia depois de 1917? Historiadores discutem mais de um século isso e não tem visão única. Por que chegou ao ponto que a União Soviética acabou, que o regime ruiu? Também tem várias explicações disso. E por que voltou depois ao Estado totalitário já no século XXI? Eu posso contar alguns elementos, né, que talvez ajudem a ter visão melhor daquilo que aconteceu, mas eu não vou ter explicações disso. Para mim continua sendo assim, uma grande pena que o meu país está vivendo isso. E eu não sei, eu vejo como se transformaram até as mentes de alguns amigos meus que nos anos 90 achavam uma coisa, agora está achando outra coisa. Que valorizavam liberdade, agora nem consideram liberdade como valor necessário. Acham que manter a ordem, segurança é mais importante. Eu não tenho explicação para isso. Mas o que aconteceu, de grosso modo, foi que entre duas grandes estruturas de controle, de poder que existiam na época soviética, que é o Partido Comunista e a KGB, que não se chama KGB, que vivia mudando lá o seu nome, mas sempre foi a mesma estrutura, criada em dezembro de 1917, já um mês depois da Revolução. Tão rápido assim? Sim, foi uma das primeiras coisas. Foi criada aquela comissão extraordinária chamada VVTK, depois foi mudando, GPU, MGB, KGB, ficou como KGB, agora se chama FSB. É uma espécie de polícia secreta que controlava a vida das pessoas de forma oculta, e depois do fim da União Soviética, da destruição do Partido Comunista, eles que começaram pouco a pouco a tomar poder em todas as estruturas, subir, tomar os estados inteiros, empresas de petróleo, de gás inteiros, a mídia, e em 2000 conseguiram colocar o presidente. Que é filho dessa estrutura. Sim, ele foi colocado como representante dessa estrutura. E ele só ampliou o poder dessa estrutura. Agora eles controlam tudo, controlam até o exército. Ou seja, quem está no poder na Rússia agora é essa estrutura. Eles lutavam por 70 anos com o Partido Comunista, que eram dois poderes que não conviviam bem. E depois da destruição do Partido Comunista, ninguém mexeu com essa estrutura, deveria. Acho que o maior erro, resumindo, foi não destruir essa estrutura da mesma forma como foi destruído o Partido Comunista. Sim. Se você quer uma explicação só, claro. Ela deveria ter sido dissolvida com o Partido Comunista. Dissolvida, sim. Da mesma forma. Se você quiser uma única razão, a razão principal, na minha visão, na visão de muitos historiadores que trabalham com esse assunto, é isso. Ou seja, essa estrutura ela se recompôs e criou tentáculos para... Sim, absolutamente tudo. Se a gente olhar agora as fotos antigas, por exemplo, naquele dia famoso de golpe de agosto de 91, quando Yeltsin, presidente russo, estava no tanque com colete à prova de balas, né, proclamando que ele vai lutar contra o golpe, defender a liberdade.
a Rússia independente, nova. E se você olhar quem está ao redor dele... Era todo esse pessoal que... que está agora, um é o chefe da Guarda Nacional. Cara... Ou seja, o pessoal já estava lá. Essa habilidade política, então, ela não se deve ao Vladimir Putin, necessariamente, mas, assim, talvez ele seja uma espécie de instrumento útil a uma estrutura que é muito maior do que ele, ou não? Ele acabou realmente assumindo esse protagonismo ele próprio? Existe certa dinâmica. Porque ele né? não parece assim, pelo menos lá atrás, que não era um sujeito exatamente inteligente, era um tanto boçal, assim, até por algumas declarações, bem no começo. Hoje já tem-se uma visão diferente, mas eu não sei. Não, certa inteligência, certa habilidade ele tem. Ele tem a habilidade de aproximar as pessoas fiéis, afastar as pessoas com visão independente. E claro que agora ele conseguiu criar um regime que ultrapassa só o regime de controle da KGB. Agora é bem personalista, não sei se existe essa palavra. O que me chama a atenção... Em português. Trazendo pro que a gente vê hoje aqui no Brasil, assim, essa ideia de um controle por algum órgão que seja, a gente pode dar o nome que a gente quiser. KGB, MDB, o que for, mas uma ideia de controle à liberdade individual. Ponto. É o que você falou. O cara tá vendo o que o cara tá fazendo, para onde que ele vai, qualquer ideia, até pior, porque não é só o ato, né? Os caras estão atrás até do pensamento do cara. Então isso, eu acho que essa semelhança com o que a gente vê hoje, eu acho que hoje é até pior, porque tem outros... No Brasil, por exemplo, tem outros fatores que existe uma certa... A galera mascara aquilo, né? Então, tudo é em nome de algo melhor. E na época do regime soviético, você que pode falar muito bem do que você conhece do país lá, era meio, você sabia, né? Você tinha uma ideia, que esse cara que tem alguém aqui me olhando. E eu vou me... Então, queria até É um sistema de controle social. Sistema de controle social, mas só que ele é direto. Ele não é maquiado, de uma certa forma, entendeu? Aqui, não é escamoteado. Não é escamoteado. É. Aqui é uma coisa mais... Cara, não, estamos fazendo por um certo bem... Mas você sabe que eu tinha vontade de escrever sobre isso? Porque os recursos de controle mudaram completamente. Você não precisa mais fazer de maneira, vamos dizer, assintosa esse controle. Né? Eu acho que o argumento é sempre o mesmo. Estamos fazendo pelo seu bem. Como você disse, perder um punhado de amigos para um discurso de que não, é preciso ter um controle, é pela segurança. As pessoas não... Eu estou cansado de perder gente do movimento liberal para esse discurso. Aí começa aquele liberalismo soft, começa aquele liberalismo peronomútil, um liberalismo self-service. Não, mas um certo controle. Não, liberdade de expressão, ok, mas aqui nesse ponto... Cara, na hora que você começa... A gente tem uma piadinha vulgar, essa coisa não tem ombro. Na hora que ela começa a enfiar, ela vai até o fim. Então, existem meios mais gourmetizados para fazer esse controle, né? Talvez não fosse o caso no regime soviético, porque não precisava também, né? Não, mas é exatamente isso, mas a minha pergunta é, qual que era a percepção diária? Porque como que o cara comum que vivia nessa época lá, na União Soviética, percebia esse tipo de coisa dele no dia a dia? Era meio por osmose, por exemplo. A gente sabia, até agora sabe, onde fica lá a sede da KGB do meu estado, né? Que tem a sede lá em Moscou, uma praça central, e toda a cidade as pessoas sabiam onde era a sede local. E toda vez que a gente passava, uma das avenidas principais, era prédio bonito, antigo. Toda vez que a gente passava na frente, a gente não passava pensando em outras coisas. Você pensava, estou passando do lado da sede da KGB. É difícil explicar porque, como eu disse, na minha história pessoal eu não tive nenhum parente, amigo preso, exilado. Tinha um conhecido, amigo dos amigos, professor, que foi demitido da universidade por motivos religiosos.
pela propaganda religiosa entre os alunos. Ele frequentava a igreja, fazia lá era um ativista da comunidade local. Se atreveu a falar. Da igreja ortodoxa. Ele distribuía alguns convites entre os alunos para reuniões. Então, ele foi processado com processo disciplinar, não chegaram a processar criminalmente, e foi demitido. Porque não podia. Então, é a coisa que mais próximo chegou ao meu conhecimento. Mas a universidade inteira ficou falando, fulano, você sabia? Fulano foi demitido. Como? E todo mundo baixinho, né? Contado detalhes da história. A gente falava... se falava entre a turma, né? A nossa turma de 25 alunos, porque lá 100 alunos que entram lá, são divididos em 4 turmas de 25. E conforme a lenda que circulava, cada turma de 25 tinha um informante da KGB. E a gente se divertia, não sei se era verdade, se era um a cada 25 ou um a cada 100, ou talvez até uma a cada 500, até agora não se sabe, mas às vezes a gente se divertia nos intervalos de aula, tentando identificar, eu acho que o nosso amigo que está trabalhando com o informante, porque está sempre quieto, ouvindo, não, mas você que está querendo afastar de você os suspeitos, é meio na brincadeira, mas sem ultrapassar certo... limite, para não falar muito mal desse esquema. Depois, já quando começou o processo de liberação, né, de perestroika, a gente começou a falar mais, né? E, por exemplo, os professores da minha faculdade falaram que tem um chamado curador. Toda a universidade tinha um curador da KGB, que era um agente responsável por tudo que estava acontecendo dentro da universidade. E ele ficava, às vezes, nos intervalos de aula, meio de forma anônima, né? sem querer ser identificado, né? E alguns dos meus amigos começaram a fazer uma brincadeira toda vez, quando identificaram que era, toda vez que passavam, dá um bom dia. Bom dia, né? E ele ficava muito sem graça, porque a ideia era... passar desapercebido. Ser um anônimo, né? Que mais? A gente sabia mais um fato, por exemplo, que todos os feriados prolongados, 1º de maio, por exemplo, as máquinas datilográficas, não existia computador, né? Eu via computador crescendo. Eu fui um dos primeiras pessoas que começou a digitar lá as teses, lá, as fórmulas no computador, lá no começo dos anos 90, mas na época da minha faculdade, nos anos 80, era tudo máquina datilográfica, né? E a KGB tinha, de todas as máquinas datilográficas, quando chegava uma máquina nova, uma universidade, uma empresa, um agente da KGB ia lá e ele tirava uma cópia de algum documento, porque acreditava-se, não sei se é verdade, que toda máquina datilográfica ela é individual. Você consegue identificar qual máquina foi usada para digitar algum texto. Sim. Ela tem algumas características gráficas, né? Uma letra, ela no nível microscópico, você consegue, pegando um folhete antissoviético na rua, supostamente você ia conseguir identificar qual máquina foi produzido aquilo. E durante feriados prolongados, tinha um setor lá da universidade que recolhia todas as máquinas e trancava um departamento especial. Fazer uma perícia. Para ninguém poder aproveitar. E do ponto de vista de perseguição política, isso é que também, né, Partido Comunista não deixa ninguém ter, não cria... Não tem percepção. Não tem, não tem perseguição porque é único, assim. Mas hoje a gente vê claramente na Rússia uma ideia de perseguição política, até por tudo que está acontecendo. Você vê vários caras
que de repente amanhece com a boca cheia de formiga, né? Porque não acorda, De só amanhece. repente toma uma cervejinha no boteco e faz... Ou então cai do 15º andar, de Sem repente. querer. Sem querer. Está linda essa expressão em português. É tal Putin. Mas é uma... Tal forte. É forte. É bem Cunha, KGB. É bem KGB. O Cunha é político. E são 3 letras, né? KGB. Como... E por que 3 letras? Porque são 3 letras, eu tô errado? Não, só 3, sim. KG. Sim, mas porque ele está querendo fazer algum tipo de... Analogia? Não, mas cada um entende o que quiser, meu amigo. Aqui, nós estamos num lugar livre. Caiu a ficha. Cada um entende o que quiser. Entendi. Nós estamos num lugar livre. Se fosse em russo, eu teria entendido. Em português, Não, entendi. em russo é KGB. Em português é STF. Ou TSE. Obrigado. Exatamente. Entendeu o que eu tô falando? É porque ele quer ser preso. Ele quer ser preso. Não, eu só quero manter minha liberdade de poder opinar o que eu devo opinar e de dar minha opinião. E o que me indigna, vou ser bem sincero, já que a gente está colocando o pau na mesa aqui, o que me indigna é perseguição política clara. Entendeu? E eu acredito que lá no regime russo, soviético lá atrás, isso aconteceu muito. E você, como um conhecedor da história em si, pode colocar pra gente como que isso se deu? Se bem que era um partido único, né? É que essas figuras, assim, o que está acontecendo no Brasil, Vlad, você acompanha, você sabe muito bem do que a gente está falando, mas aí não é você que está dizendo, somos nós que estamos dizendo. Exato. É que você tem um STF que passou a atuar como uma força não jurídico-técnica, que era a atribuição original dele, mas como um tribunal de natureza política, especialmente comandado por um sujeito com uma mentalidade totalitária, sem nenhum tipo de respeito pela lei ou de espírito constitucional, seja lá o que isso for, que é o senhor Alexandre de Moraes, que resolveu assumir poderes totalitários ou absolutos sob o manto de que é o fiador da democracia, é o fiador da legalidade e que nada mais é do que um atropelador profissional das liberdades individuais sem nenhum tipo de preocupação. A coisa foi avançando, especialmente a partir de 2018, 2019, e chegou agora ao paroxismo, chegou a um certo limite, e que nos coloca de modo bastante preocupado com relação a tudo que vai acontecendo, porque você sabe, melhor do que eu, que quando você controla a liberdade de expressão, todas as outras liberdades foram feridas de morte, né? A possibilidade de você discordar, de você dizer abertamente que não concorda com alguma coisa. E eles começaram a utilizar diversos instrumentos, do tipo, se eu falo mal do Alexandre de Moraes, se eu critico o Alexandre de Moraes, eles dizem assim, você não está criticando o Alexandre de Moraes, você está criticando o STF, a instituição. Não, eu estou criticando o Alexandre de Moraes. Estou falando que ele é um sujeito de mente totalitária, etc. Então a gente está... Ele e mais alguns. Eu acompanho a situação no Brasil, né? Mas eu acho que eu sempre tendo enxergar tudo pelo ponto de vista acadêmico, né? Entender o que está acontecendo, qual a dinâmica por trás. E eu acho que a comunidade acadêmica brasileira está muito em falta com a sociedade para explicar o que de fato está acontecendo, porque esses fatos que você relatou, para mim, não explicam a dinâmica que está por trás. Por que esse juiz está agindo tanto, amando de quem, no nome de quê? Acho que a gente não tem ainda visão clara em que situação o Brasil se encontra, para onde ele está caminhando. Porque o que eu consigo identificar é o seguinte, com todas as diferenças da União Soviética, da Rússia atual e o Brasil, quando um sistema tirânico de poder tenta se instalar, o primeiro passo é controlar meios de comunicação, sempre. Aquilo que a gente aprendia nessas aulas de história do Partido Comunista, vários lemas, frases de Lenin, né? Uma das que todo russo da minha geração lembra, é que quando ele organizou o golpe lá de outubro de 1917, ele falou correio, telégrafo, teléfono. Ou seja, o que precisava ser tomado primeiro? Os bancos. Foi em São Petersburgo. É fácil tomar, porque eles têm um monte de canais e as pontes que se abrem
à noite. É só você abrir as pontes, né, isola tudo, vai lá e toma. Então, na nossa mente tem isso, é uma metáfora. Né? Correio, teléfono e telégrafo, que eram 3 meios de comunicação daquela época. Né? Sim. Quando Putin chegou ao poder, com uma turma da KGB, ele dominou, o primeiro passo dele, um dos primeiros passos, foi dominar as canais de televisão. As principais canais de televisão, lá em 2003, 2004, 2005. Só depois ele começou a política agressiva, invadiu a Geórgia, invadiu a Ucrânia, né? Começou a tomar as empresas de gás e petróleo. O primeiro passo foi dominar os canais de televisão, que no começo de anos 2000 era o principal meio de comunicação. Não, isso para E agora, chegando ao Brasil, que a gente vê Exato. o projeto de lei de fake news nas redes sociais, né? É o mesmo caminho, né? Claro que... Só que mudaram os meios de comunicação. Sim. Perfeito. Não Sim. é a televisão, mas são as redes. Agora é o a Telegram, ideia- o WhatsApp, o Instagram, o Twitter. A ideia é Sim, centralizar. na Rússia até tem lá uns caricaturas, o Lenin, que falava antigamente lá, correio, telégrafo, e agora ele fala WhatsApp, Telegram. Exato. Aqui a gente tem o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que ontem, ou antes de ontem, ele fez uma Você declaração tá louco. que vem de vomitar. Vem de Nossa. vomitar. É a encarnação tupiniquim, obesa, Cara, de Stalin. É um discurso stalinista, assim, de uma arrogância. Nossa. Olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Falando com os caras das Big Tech, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Acabou. Acabou. As coisas não são assim. Essa coisa de liberdade de expressão como direito absoluto, acabou. Não sei o que. Agora, não, e vai ainda colocar- Não, porque estão matando criancinhas lá. Não, coloca Véi. todo mundo que é contra como alguém que é a favor da morte das criancinhas em escola por meio de ataque de psicopata. Os caras são muito loucos. Só que tem método. Os caras têm método. Você chegou a passar fome lá? Fome, eu nasci em 66, né, que é considerada a época razoavelmente boa lá da União Soviética, porque a guerra tinha acabado já há mais de 20 anos, estava tudo tranquilo, mas os problemas que a gente enfrentava na parte de comida era a falta de variedade, de proteína principalmente, né? E os esforços que a gente gastava quase que diariamente para conseguir essa comida nos supermercados. E às vezes, se você somar todo carne, todo trigo produzido lá na União Soviética um dia e dividir por cabeça, Todo mundo comeria. até que parecia razoável. Mas se chegava no supermercado não tinha nada, né? Esse sistema de distribuição centralizado é o primeiro sistema que sofre. Uhum. No sistema comunista centralizado, né? Todas as partes da sociedade sofrem, parte de produção, de agricultura, indústria, mas a primeira parte que sofre é a rede de distribuição, que você não consegue controlar para onde você precisa mandar, quais produtos, Não tem quais eficiência. legumes. É, Você não tem feedback das pessoas que compram. Por exemplo, uma quitanda, porque às vezes pessoas aqui não têm noção do grau de estatização na União Soviética. Nem em todos os países socialistas era assim. Por exemplo, na Polônia, lá os PIOs, lá agricultores, nunca foram estatizados. Mas na União Soviética o grau de estatização era total. Como aconteceu na Ucrânia, por exemplo. Não, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então, com o Holodomor e tudo. Sim, sim. De estatizar todo o processo de... Sim, foi no momento, você está referindo ao momento de estatização, Sim, de exato. coletivização, como o nosso livro de história do Partido Comunista fala. De coletivização? Era coletivização, né? óbvio. Eram três grandes. Eles gostavam de colocar tudo em três. Você falou de 3 letras da KGB. Tinha muita coisa de 3. O Lenin falando de correio, telégrafo, teléfono. Né? E essa transição da economia capitalista para a economia socialista, no final dos anos 20, começo dos anos 30, conforme os nossos livros marxistas, tinha 3 partes: industrialização,
que era, hoje em dia a gente sabe, basicamente compra de fábricas modernas na Alemanha, nos Estados Unidos, engenheiros americanos que fizeram essa industrialização da União Soviética. Segunda parte é coletivização, mas no sentido, vocês entendem? Claro. E por um outro ângulo hoje em dia. Sim. Mas era no sentido de criação de fazendas coletivas, no sentido de unir todos os produtores individuais, que a União Soviética deixou até 1929, mais ou menos, permitia existir. E a partir de 1929 até 32, 33, foi feito esse processo de coletivização forçada das terras de meios de produção no campo. Então, entrou na história como coletivização. E a terceira parte, revolução cultural. Tipo pós-modernismo atual hoje, revolução cultural. Como é que vocês aprenderam sobre o Holodomor? Não aprendi. Então é isso, né? Não tinha isso, né? Não tinha essa expressão, não tinha nada. Isso só com perestroika nos anos 80, quando, na época de Gorbachev, 1986, 87, 88, a gente passou lá uns 2 anos só lendo tudo que saía na mídia, né? Tudo que foi acumulado durante 70 anos de histórias, de romances que foram escritos nos anos 50, mas foram publicados só nos anos 80. Eu até no 4º ano da minha faculdade tive desempenho um pouco pior, quer dizer, eu sempre tirei melhores notas, né? Mas eu não gostava mesmo a profundidade com qual eu aprendi as matérias, porque eu gastava muito tempo lendo tudo, descobrindo em que país a gente estava vivendo. Nossa. Que a gente não tinha noção aonde a gente estava vivendo. A gente era alimentado por esses lemas puramente propagandistas que não explicavam nada do que estava acontecendo. É isso que eu quis dizer com dominação cultural do ponto de vista de propaganda frankfurtiana, lobo em pele de cordeiro. Uma ideia que você está se mostrando algo que você não é, para você conseguir ir comendo pelas beiradas. Então, e eu acho que uma das coisas que acontece no Brasil hoje é isso. Que isso gera o quê? Por exemplo, você pega transformação da linguagem. O cara usa uma palavra para dizer outra, que aí você lembra do nosso amigo George Orwell. Gera uma destruição da biologia, de você colocar coisas que são antibiológicas, mas conquistar isso por um outro lado, porque o senhor é da física. Ninguém engana a física. Assim como ninguém vai enganar a biologia. Mas se consegue, então você vai manipulando essa ideia. Nem Stalin ousou enganar a física. Biologia ele tentou. Então, mas é isso que eu tô falando. Física não permitiram ele se meter na física. Né? Isso vira um meio de manipulação de massa, cara. Cara, mas assim, tem uma... Você conseguir politicamente gerar isso um ganho político, entendeu? Dizer uma coisa pro Vlad, assim... Tem uma coisa muito triste em tudo isso que você está dizendo, cara, porque... É muito triste. Você sabe que eu fiz uma entrevista uma vez com um dos grandes professores de História da Filosofia Antiga europeus, chamado Giovanni Reale. Ele morreu há poucos anos. Eu sou um fã absoluto do trabalho de Giovanni Reale, sempre indico as obras dele para quem quer estudar História da Filosofia. E uma vez nessa entrevista eu perguntei para ele, falei, Reale, você é um grande sucesso editorial, escrevendo muito sobre Sócrates, pré-socráticos, Platão, Aristóteles, né? E a que você atribui esse sucesso? Aí ele fez um comentário paralelo, ele falou assim, Denis, sabe onde eu vendo mais livros sobre esses autores? Nos países do leste europeu, pós-queda do regime. Isso me surpreendeu. Eu falei, e a que se deve? Ele falou... É isso que você está dizendo. Eles ficaram tantos anos alijados de uma literatura, de um certo modo de ver as coisas, de possibilidades de interpretar o mundo de formas diversas, que quando houve a queda do regime, eles começaram a consumir aquilo de maneira avassaladora. Falaram assim, o que eu perdi nesse tempo todo? E deixa eu entender melhor. Aí você disse, o país no qual eu estou, e não só, como é que o mundo está lá fora de verdade.
É de uma tristeza que exista hoje movimentos políticos, movimentos ideológicos que apostem nisso, em controle, em cerceamento, e que a gente esteja em pleno século XXI falando dessas coisas. A Rússia continua fortemente sob um controle, né? Até eu acho, posso estar falando bobagem, mas até de certos acessos da internet que não são permitidos, etc, etc. Coisa que o Brasil hoje é um dos países no mundo que mais tem retirado conteúdo das redes sociais e da internet de modo geral. Pensa a gravidade disso, né? Tem coisa que o Brasil está fazendo que nem o regime de Putin está fazendo. É proibir. Eu não acompanho com tantos detalhes tudo que está acontecendo, mas que eu vi umas das decisões lá do Alexandre de Moraes sobre proibição lá, não me lembro, de Telegram, de alguma coisa. Tinha um artigo que dizia que quem ia usar lá as coisas técnicas para ultrapassar, para burlar essa regra... O VPN. VPN. Querendo dizer VPN. O VPN não estava lá no texto dele. Não me lembro exatamente a fórmula que ele usou, alguns artifícios técnicos para burlar essa regra. Também seria responsabilizado. Nem o regime de Putin, que proibiu agora YouTube, Instagram, no ano passado, quando começou a guerra. Chegou a esse grau. Não, eles deram a entender que quem sabe usar VPN pode usar, porque a gente também está usando aqui dentro do Kremlin. Mas eu duvido esses caras proibir YouTube e Instagram no Brasil, velho. Eu duvido, mano. Porque o background lá já é coercitivo. Aí vai... Eu duvido esses caras fazerem isso aqui. Aí esses caras vão estar buscando... Aí eles vão ter briga, velho. Os caras não vão pra rua por um monte de coisa. Mas se você começar a proibir isso, eu duvido esses caras fazerem isso. Eu já tô achando que existe um certo movimento no Brasil de começar a querer ir pra rua, e eu acho que hoje a solução é exatamente essa. Também acho. A gente ainda não perdeu tudo e colocar como alvo primordial, porque não adianta também sair igual em 2013, pedindo desde a queda da presidente até a queda do valor do whey protein. Lembra? Sim. 2013 era uma putaria. Começou com 20 centavos. Começou com 20 centavos de passagem de ônibus. Então assim, impeachment de Alexandre de Moraes, cara. Essa é a pauta. E o resto é exemplo. Mas pode perguntar uma coisa? Exemplo, Pode perguntar uma coisa e depois eu quero que o Vladimir fale. Você acha que hoje a direita brasileira ou quem está contra esses caras está unido para isso? Porque assim, vou ser bem sincero, vai ter que deixar muita coisa na mesa. Você vai falar, você vai correr risco, você vai pro pau. A gente vai ter que superar essas diferenças. Mas e aí? Mas o liberal, o conservador, esses caras hoje... Porque eu vejo aí, de repente, tem um cara lá que é o bolsonarista, não sei o que lá, cara, tá metendo... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, velho, mas assim, a gente chegou ao ponto de que... Eu falei isso numa publicação outro dia. Eu vejo que a gente é feito. Então assim, não, porque você é liberal, o outro é a favor do aborto, o outro... Cara, eu não tô discutindo aborto, eu tô discutindo possibilidade de falar no meu país. Estou discutindo a possibilidade de pensar livremente no meu país. Depois a gente discute, lá na ponta do galho da árvore, a gente vai discutir propriedade intelectual, a gente vai discutir aborto, a gente vai discutir se é Bolsonaro, se é Tarcísio. Depois a gente discute isso, cara. Agora a gente está falando de uma coisa que é comum a todos nós. Liberdade de expressão e de pensamento. Isso é o que tem que nos unir, isso é o que tem que levar a gente para a rua, para que a gente não caia nesses absurdos de avanço soviético, para usar uma metáfora. Do ponto de vista individual, está perfeito. A minha pergunta é, e as lideranças políticas? Elas estão alinhadas com isso? Que lideranças políticas, cara? A gente não tem. As nossas lideranças políticas, os machões. O que tem, né? É uma bosta, mas o que tem, a bosta que tem. As lideranças da direita brasileira são os caras que fazem live chorando. É o cara que faz livezinha chorando. Isso para um russo é uma coisa que deve dar até vergonha de ver. Então, porque os caras são feitos de uma fibra que a gente nunca teve. Então, chega lá, o ex-presidente da República, não sei o quê, minha facadinha. É o mesmo cara que falava assim, eu não sou coveiro para contar corpos e não sei o quê. Não é esse o macho? Então, cadê a macheza? Cadê o cara da peruquinha lá, que em vez de ficar fazendo factoide, fala assim, agora nós vamos liderar a rua, nós vamos pra rua, vamos organizar. Não tem a FIA louca que saiu com arma na mão aí,
ameaçando Dando outro. tiro nos Cadê outros. a organização? Não, perfeito. velho. Mas É vergonhoso. Não tem que parar com isso. eu acho que agora tá numa hora de a gente esquecer essas diferenças aí, Certo. entendeu? Mas cadê os caras? Não, tudo bem. Cadê os caras? Também acho, concordo. Mas tem que esquecer essas diferenças, entendeu? Agora não é a hora do cara que tá desse lado, que tá defendendo a liberdade de expressão, que tá defendendo a liberdade individual, cara, pegar e criticar o... Não, pelo contrário. Então, veja, você vê, posso dar um exemplo aqui? Vou falar aqui, MBL da vida. Pô, cara, fizeram merda, foda-se, velho. Tem que juntar, meu amigo. Se não juntar, meu brother, os caras estão no número... Porque eles estão unidos. Eles estão unidos, eles sempre tiveram unidos. Eles sempre tiveram unidos, velho. Você consegue ver um movimento na Rússia de oposição em médio e longo prazo a tudo que está acontecendo? Foi tudo destruído. Os caras estavam presos, exilados dentro da Rússia. Zero. Não tem espaço. Passou um trator agora, tá tudo asfaltado, tá tudo. Não nasce nem uma plantinha. Não tem possibilidade. Na Rússia. Nesse momento, não se Nesse enxerga. momento, não. Esse regime vai acabar se transformando em algo talvez ainda pior ou algo um pouco melhor por uma briga interna. Movimentos populares. Esquece. Não tem como, porque o aparato de repressão, de controle é enorme, porque tem que entender mais uma coisa sobre a Rússia. O Estado russo, ele não vive com impostos dos contribuintes, de pessoas físicas, como um país normal. Ele vive com a renda de gás e petróleo. Ou seja, as pessoas, para o Estado russo, é um gasto sempre. Não é fonte de renda. A gente tem... Sério? Não tem motivo nenhum para tratar bem. É isso que ele Ou tá seja, falando. quando o Putin está jogando lá centenas de milhares de meninos Tá economizando. para a guerra, ele está resolvendo Não, você está alguns brincando. Você tá brincando. problemas. Não existe cobrança de impostos no sentido de... Não, existe, Mas mas, não é mas algo em termos significativo. percentuais, o que dá riqueza ao Estado, toda a corrupção lá que está no Gás e topo da petróleo. pirâmide, é gás e petróleo. E para extrair gás e petróleo, você não precisa 140 milhões. Com uns 20 milhões você consegue fazer isso, mantendo lá todos lá, gasodutos, oleodutos, o sistema bancário e tal. Então, muitas pessoas na Rússia vivem aos custos do Estado. Ou seja, é um peso para o Estado. Então, essa dependência do povo do Estado também acaba com Qualquer Com a possibilidade de ímpeto de... com mais pensamentos de oposição, de protestos. Deixa eu perguntar, eu quero mudar um pouco, vamos mudar um pouco o assunto. Queria falar um pouco dessa ideia do... Como que... Porque existe um deep state russo ali. Se chama KGB. Então, Deep State. Beleza, Já KGB. deu o nome. Como que eles enxergam essa expansão da OTAN? Desde Geórgia, Crimeia... Como que o KGB... É um artifício propagandista só. Só? Só. Para uma política expansionista. Porque, bom, a Rússia sempre teve esse caráter expansionista antes da criação da OTAN, e desde séculos, né? A Rússia, a Moscóvia, né? Quando o primeiro Estado russo, que a gente pode chamar russo, porque 1000 anos atrás não era ainda russo, era um Estado eslavo, né? Depois que se separou em corrente russa, que se chama agora Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, né? Mas o primeiro Estado que a gente pode classificar como um Estado russo mesmo, que não é ucraniano, né? Russo, não se chamava Rússia, se chamava Moscóvia, se chamava o Estado moscovita, né? O reino moscovita, que foi criado lá na época de Ivan Terrível. E ele pegava uma parte pequena, não é tão pequena, mas uma parte
europeia da Rússia atual, né? Aí ele que foi expandindo, pegou lá os tártaros, que é a atual cidade de Kazan, foi para as montanhas Urais. No século XVII atravessaram as montanhas Urais, foram morar para a Sibéria, que tinham povos, como se chama, os nativos, né? E foram até chegar. Autóctones. Eu estava lembrava que existia uma palavra bonita em português. Até chegar à China e pegando uma parte que era chinês, né? Chegando ao Oceano Pacífico. E na história recente também, durante o século XX, houve várias ondas dessa expansão, né? Para pegar países bálticos, no final dos anos 30, começo dos anos 40. Pegaram os países do Cáucaso, lá, Armênia, Geórgia, 1920, da Ásia. Ou seja, sempre teve esse caráter expansionista. Sim. Você não pode justificar pela expansão da OTAN. E expansão da OTAN não é expansão de um Estado, né? É só os vizinhos da Rússia querendo fazer parte de algo maior que possa protegê-los. Uhum. E tem mais uma coisa que também pouca gente lembra. Quando Putin tornou-se presidente, pelo menos na narrativa assim, pública dele, não tinha nada de embate com a OTAN. A intenção dele era fazer parte da OTAN. Ou seja, se pegar discursos dele de 2001, 2002, 2003, a intenção do governo russo era caminhar rumo à União Europeia e à OTAN. E até recentemente tinha um órgão conjunto entre a Rússia e a OTAN, que no nível de consultoria mantinha um contato, né? Era um órgão oficial. E, por exemplo, já quando começaram os conflitos com a Ucrânia, em 2005, 2006, né? Porque a história é longa, né? Não é de agora que começou essa guerra. Uma entrevista, quando o Putin foi perguntando o que o senhor acha sobre a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, foi 2005 ou 2006. Ele falou, não tem nenhum problema, é um país soberano, independente, se eles quiserem fazer parte de algum bloco, é com eles, não é comigo. Não tenho nada para opinar sobre isso. E o que mudou? Não, na verdade ele sempre quis controlar a Ucrânia, né? Se a sua pergunta é qual é o motivo real da invasão, é o desejo de controlar a Ucrânia, porque a elite russa, depois que a Ucrânia virou independente, na cabeça deles, eles nunca aceitaram isso, né? Porque as elites sempre foram muito entrelaçados no nível de finanças, de cooperação industrial, de KGB, né? De exército. E a Ucrânia, nos últimos 30 anos, depois da conquista de independência, indo e vindo, caminhava no sentido de se afastar desse sistema controlado pela KGB dentro da Rússia. E a elite russa não aceita isso. A elite russa agora tem posição abertamente, podemos dizer, nazista, no sentido de que o povo ucraniano é uma fantasia, ele não existe. Nossa. O povo ucraniano é uma variação local do povo russo. Tem que ser um povo só. Ou não tem que ser esse povo. Porque a parte que ele estava bombardeando e destruindo agora na Ucrânia não é a parte onde os nacionalistas supostos viviam perto lá da Hungria, da Polônia. Eles estavam destruindo a faixa das regiões próximas à Rússia, onde algumas cidades têm até 90% de russos étnicos. Então, quem é o maior russófobo, não sei, russofóbico agora é a Rússia. Quem está matando a maior quantidade de russos dos dois lados é a Rússia. Que os vídeos que a gente acompanha lá de cenas de prisão por soldados ucranianos de russos, né? Porque a gente nativo tem acesso a um material, sim, milhares de vezes maior do que põe aqui nos canais de Telegram, né? A gente vê tempo real. É engraçado que os dois lados falam russo.
Nossa, cara. Ou seja, não precisa de intérprete Sim. quando um ucraniano aprende russo, porque o ucraniano ou é um russo étnica ou é o ucraniano étnico, mas ele fala russo, porque na Ucrânia 100% das pessoas falam russo. O que você acha que vai... Porque aí talvez seja mais um achômetro, não sei se você tem algum parâmetro objetivo. Aparentemente o Putin não esperava essa resistência toda da Ucrânia, né? Parece que era algo para ser uma espécie de avanço sufocante imediato. Você acha que a Ucrânia, com esse apoio do Ocidente, vai conseguir fazer frente por muito mais tempo, a ponto de... Não, eu pessoalmente não acho nada, porque eu não estou lá, né? Não tenho acesso a toda a informação, mas a maior parte lá dos comentaristas que eu confio acham que nas próximas semanas, nos próximos meses, vai acontecer uma contraofensiva da Ucrânia que vai definir o futuro. Que vai definir o que aconteceu. O que eu posso dizer é que ninguém consegue ver uma vitória russa, porque ninguém sabe nem dizer o que seria a vitória russa. É isso. O que é uma vitória russa nesse caso? Seria tomar o país inteiro, cara. O que mas não vai acontecer porque tem toda outra força do outro lado. Não, mas vai governar o quê? Cara, ele consegue destruir. Ele não conseguiu tomar nenhuma cidade inteira. Que ele conseguiu tomar com Mariupol. É a custo de destruição total da cidade. Sim. Você vê agora filmagens aéreas de Mariupol, vai governar como era e como ficou. Não dá para não chorar vendo aquilo. Bizarro. Uma destruição de centenas de milhares de vidas. A cidade não existe. A cidade de, não me lembro, 200, 300 mil habitantes, 400 talvez. Um centro industrial, uma cidade bonita, bem arrumada. Porque o ucraniano, sim, não era um país rico, né? Um dos países mais pobres em termos de PIB por capita. Mas se você comparar lá os vídeos, o estado lá de vilarejos, cidades ucranianos com os vilarejos russos, parece que a Ucrânia que é 5 vezes mais rica do que a Rússia. Porque na Rússia todo o PIB vai para o exército, vai ser roubado pelos oligarcas, pelos políticos. Em termos de qualidade de vida, então, os ucranianos... Sim, em termos de infraestrutura, tem várias histórias, que os russos invadindo um vilarejo, perguntando onde está o prefeito. Falam, a gente não tem prefeito, isso é um vilarejo, é um bairro rural. Você está mentindo, está tudo asfaltado aqui. Como que pode ser um bairro rural? Porque na cabeça russa, tem que ter bairro rural não pode ser asfaltado. Se tem asfalto, tem que ser prefeito aqui perto. Que doideira, cara. É um negócio maluco. E tem um fator muito, muito importante que precisa, acho que, mencionar para compreender melhor as razões da guerra. Com todo respeito ao povo ucraniano, à identidade deles, que eles estão querendo resgatar, construir, estão conseguindo. Infelizmente a custos de muitas vidas, guerra, de muitas vidas, de muito sofrimento, mas está muito clara agora a divisão entre povo ucraniano e povo russo. Né? Mas mesmo assim, pela proximidade de língua, de história, de cultura, a gente no nível bem de osmose, não sei qual seria a palavra certa, sente que são praticamente iguais. É a mesma coisa, né? É bem mais próximo do que, sei lá, brasileiro argentino. Sim. Brasileiro argentino não fizeram parte do mesmo estado, né? E por que eu estou querendo, para onde estou querendo levar? Quando a gente acompanha as notícias dentro da Rússia, a gente acompanha também as notícias dentro da Ucrânia. Ou seja, tudo que acontece dentro da Ucrânia não é a mesma coisa que acontece, sei lá, no Cazaquistão, por exemplo, que também está do lado da Rússia. Sim. Mas o Cazaquistão é o país deles, eles que se viram. E o que acontece na Ucrânia parece que faz parte. tem uma importância para a gente. A gente respeita até
até a parte russa, assim, E como liberal que respeita. E o que acontece? A Ucrânia está conseguindo criar um país democrático, livre, Estado de Direito, com muita corrupção, com pobreza, por enquanto, mas ele está no caminho certo, né? Será que é isso que E esse exemplo ameaça muito isso. a cabeça de Putin. Ele não consegue ver uma Ucrânia livre, democrática e ainda forte economicamente. Então, isso explica muito o desejo dele de melhor destruir a Ucrânia, mas não permitir ver uma parte do povo russo, como ele pensa, né? Que são ucranianos, viver um modelo diferente daquele modelo que ele oferece para a Rússia. Ele sabe de história, ele sabe o quanto isso pode ser uma força inspiradora Exatamente. para outros movimentos. O maior medo dele, eu acho, é isso. Olha o que esses caras estão conseguindo fazer, por que a gente não consegue? Como que porque, como você disse, é meio que a mesma alma mater, vamos colocar dessa forma. Tem a diferença ali, mas estão conjugados. Então, com certeza, tem muito o povo russo, tem muita gente na rua russa que não concorda com aquilo, com o que está acontecendo. Como que o Estado trata essas pessoas? Essas pessoas conseguem? Prende. Não tem outro... Por exemplo, agora foi preso faz uns 2-3 dias em Moscou um homem por umas postagens no Facebook em apoio à Ucrânia. 7 anos de prisão. Tipo o que você quer dizer com isso? Tipo, falou, não, estamos a favor da Ucrânia. Sim, falou que essa guerra é injusta, toda a força à Ucrânia. 7 anos de prisão. 7 anos. 7 anos de prisão. Que eles deram 8 anos de cadeia pro cara, porque... Que era deputado. Que era deputado com Imagina que não é. Você entende? Imagina que não é. O quanto a coisa vai se aproximando da nossa realidade. Não, sabe o que é pior? Os caras estão meio que em guerra, né? Guerra. Guerra, mano. Guerra. E aí, não justifica, mas não. Tem uma guerra. Não justifica, mas explica. Tenta explicar. Agora aqui... Em nome da democracia. Cara do céu. Em nome da democracia, irmão. É isso que me fode. Não, isso aqui é uma manipulação linguística que eu estou falando. Perfeito. Eles mudam o significado da palavra. Democracia, o que é democracia? Quando o meu candidato vence, né? Aí vira democracia. Se o outro vence, é autocracia. Engraçado, né? Acho que o povo aqui no Brasil tem que prestar mais atenção para desconstruir essas figuras de linguagem falsas que estão sendo colocadas na cabeça. Né? Engraçado porque isso infelizmente não virá da universidade, né? Não virá da academia. Da UFO, então? Você acha que vai ser um movimento, se houver, vai ser um movimento orgânico da população? Como que a gente muda isso? A pergunta é, como que a gente muda isso? Ou dá pra gente mudar? Eu não sei, eu só sei que é um bom momento para o Brasil mostrar que ele sabe resistir a isso, né? É uma prova. Sim. Tentando enxergar o lado positivo daquilo que o país está vivendo, porque eu acho que sempre vão existir essas forças querendo controlar a sociedade, chegar no poder em nome do controle, né? Parece que é inerente à natureza humana. Ao poder. E todo país precisa ter uns esquemas para impedir esse equilíbrio de poderes e tal. E o Brasil está num momento importante no sentido que exatamente agora é o momento de mostrar como reagir. Sim. A investidas desse tipo, porque é fácil ser democrático, está tudo correndo bem, né? Ninguém está tentando ameaçar nada, todo mundo vive em paz e harmonia, não precisa fazer nada, mas agora precisa fazer. Agora, como que a sociedade vai se organizar para resistir a isso, eu não sei. Vlad, você costuma voltar à Rússia? Antes da guerra eu ia 2 em 2 anos. Você tem parentes lá ainda? Lá para Sibéria? Os pais já faleceram, a mãe já faz tempo, o pai recentemente. Tem um irmão, família dele, né?
tem 3 Moscou? sobrinhos. Você vai com Moscou? Não, em Tomsk, na Sibéria. Então, você vai lá pra Sibéria mesmo, então. Sim, sim. Rolê. E tem que fazer escala em Moscou. Quer dizer, tem que fazer escala na Europa, porque não tem voo direto. Agora não tem voo direto para lugar nenhum de Moscou. Então, acho que só para a Turquia, para Emirados Árabes. Mas não tem agora mas na época. por causa da reação? Por da causa guerra? do El. Não, agora eu não vou porque eu nem quero estar presente lá. Não, então, mas eu digo, os voos foram retirados também como uma Sim, retaliação? sim. Só tem 3 caminhos de São Paulo para Moscou. Istambul, na Turquia. Acho que Catar e Dubai. Sim. Agora, né? Agora. Aí chega a Moscou e depois... Depois mais 4 horas de voo doméstico e rápido, os voos... Voo rápido de 4 horas, você vai chegando assim. Depois de 24 horas de viagem, como fazia, por exemplo, trocando em 10 horas até Madrid, 5 horas em Madrid, 5 horas até Moscou, mais 6 horas em Moscou, depois daqui os últimos 4 horas assistindo. É impossível. O seu irmão, ele faz o que lá? Ele é engenheiro mecânico. E ele te manda notícias? Ele tem A gente conversa. E ele tem uma posição política em relação a tudo que está acontecendo? Ele é contra a guerra. Contra a guerra. Você acha que a maioria do povo é contra a guerra lá? Não. A maioria não é. Está comprada. Não é. Você acha que tem aquela aprovação... Além da dor de ver a Ucrânia sendo destruída isso, né? pelo exército russo, a gente tem a dor de ver a mente dos nossos compatriotas sendo destruída. Quer dizer, então, aquela aprovação maluca que a gente vê, assim, quase venezuelana, né, do presidente, pode não ser completamente fake, assim. Ele parece gozar realmente muito prestígio junto à população. Ele vai perder esse apoio só se ele for derrotado na Ucrânia. Mas aí agora ele tá ele comprou uma briga muito difícil. O que o povo russo nunca perdoou aos seus líderes? Derrotas militares. Ele pode roubar, ele pode matar opositores, pode humilhar o seu próprio povo, o povo aguenta. Agora, derrota militar, não. Todos os líderes russos que sofreram derrota militar, eles caíram. Olha o tamanho dessa treta, meu amigo. Cara, tem uma coisa muito clara, né? O BO lá é muito mais embaixo, velho. Não, olha o BO é muito mais embaixo, porque assim, a gente está discutindo uma coisa que pra gente é muito importante, que é a liberdade de poder opinar, de você ter... Cara, os caras passaram por um período... É história, né? Czarismo, tudo. Não tem... Você não tem nem a opção de fazer isso. Mas é uma fibra diferente. Sabe que outro dia a gente teve aqui a Cecília Flash, que é a jornalista da Globo News, que é uma querida amiga. Ela apresenta, é âncora de um jornal da manhã, da Globo News. E ela tem uma amiga russa que comentou com ela alguma coisa do tipo: não, vocês brasileiros sofrem muito, né? Vocês brasileiros têm uma parte da população que passa fome, né? Etc, etc. Mas vocês nunca vão saber o que é passar fome e sentir frio. Aí ela ainda, né, ela falou: como? Imagina, a gente tem fome no Brasil, né? Tem pessoas que morrem de frio nas suas... Não. Eu estou falando de frio russo e estou falando de fome russa. Aquela fome ucraniana. Aquela fome que você não tem o osso para cozinhar e beber o caldo o tutano do negócio. Acho que ela quis ser dramático um pouco, porque... É isso que eu queria saber. Pela idade dela, com certeza ela não viveu o Holodomor dos anos 30. Não é isso, não tem regiões da Rússia... Não, o meu povo gosta de ser dramático mesmo, nesse sentido. Até agora tem uma das maiores brigas nas últimas semanas nas redes sociais. O povo gosta de nas redes sociais russas, entre os que apoiam a guerra e entre os que são contra. Porque esses dois grupos não conversam. Você corta lá... tipo Bolsonaro e Lula. Só que Bolsonaro e Lula é mais ou menos 50-50. E no nosso caso é uns 20-80. Ou 10-90. Isso quer dizer, não tem liberdade nenhuma, velho. 10-90, você acha?
Não sei se desde Não, a gente tá de 20 e chutando, 80. Vamos para aquele mas ditado que vem. uma A maioria minoria a favor da muito, guerra. muito reduzida, desde os intelectuais. Tal. Mas as brigas estavam acontecendo dentro desse pequeno grupo. De como a gente deve falar da Ucrânia. Se a gente pode criticar, por exemplo, o governo ucraniano por alguma coisa ou não. Então, e tem uns russos que acham que eles também são vítimas desta guerra. Ah, é? Tô falando. Dentro desse grupo que é contra a guerra, que são anti-Putin, que eles dominaram nas últimas décadas esse discurso de oposição, né, os intelectuais, jornalistas, são todos exilados agora na Alemanha, Mas esse Estônia. discurso de que é um combate a elites comunistas, isso cola? Esse discurso do Putin, de que nós estamos combatendo o comunismo ucraniano, não sei o que, isso cola? Comunismo não, nazismo. Faz nazismo. Ele Nazi- usa, Velho, pra mim é o seguinte. mas ele usou em alguns momentos o termo comunismo, não? Eu lembro de ter levado. Não, ele falou uma frase que até agora a gente não consegue entender o que ele quis dizer, que a Ucrânia é um estado artificial criado por Lenin. Então, todos os historiadores lá ficaram de boca aberta. Da onde que esse cara tirou? O que ele quis dizer, qual momento histórico ele tinha em mente para fazer essa afirmação. Até agora a gente não entende. Acho que são anos e anos de um regime totalitário que existiu, com repressão às liberdades individuais, que é impossível você conseguir comparar com o que está acontecendo hoje com o Brasil desse ponto de vista. Eu acho que a gente pode estar entrando nesse caminho, mas é enraizado, a coisa é muito diferente. As próprias questões que a gente tem hoje, os caras nem pensam em ter lá, de várias maneiras, tanto é que facilita você ter pessoas que tomam uma decisão única e que levam um país à guerra, cara. E aí, quem tá dentro não consegue nem opinar o contrário, porque não teve essa opção, não viveu sobre isso, ele vê de uma outra forma, entendeu? Tem mais um aspecto. Muita gente não é nem contra nem a favor da guerra. Ele se retira disso. Apatia total. Por medo. Então, assim, o medo faz que a pessoa não quer nem pensar. É isso que eu tô falando, porque são Sobre anos e anos disso. O cara ele vive sobre isso, ele só tem essa opinião, ele não consegue olhar para fora daquilo. Isso é o tempo, isso é o totalitarismo, é a inibição do pensamento. Durante anos, é completamente diferente a percepção que esse cara tem da vida. Nós, quer queira ou quer não, vivemos, entre aspas, sobre um regime, entre aspas, democrático, entre aspas, que seja bom, que a gente não acha que exatamente seja. Só que isso gera uma perspectiva que a gente tem, que os caras não conseguem ter. E aí ele não consegue nem ver aquilo, cara. Ele não tem nem a possibilidade. Aquilo não é dado a ele. Eu não sei se a gente vê. Não, tudo bem. A gente tem um grupo, né? Eu não sei o quanto tem de bolha nisso, entendeu? De ser capaz de entender esses movimentos que são muito sutis. Então, quando você fala assim, tem um grupo na Rússia que se retira do debate, não quer nem fazer parte disso. Eu vejo uma população brasileira muito apática diante desse movimento, por nem entender. Porque tem uma coisa... verdade seja dita, né? A ciência produzida pelos russos, né? A filosofia produzida pelos russos, a literatura produzida pelos russos, tudo isso cria um universo mental muito sofisticado. Nós brasileiros estamos batendo recordes anos após anos de mediocridade científica. PISA. Agora a gente acabou de ser avaliado num ranking que nós estamos entre os últimos colocados na capacidade de compreender textos no primário. Então, quer dizer, uma coisa é você se retirar por motivos políticos ou alguma coisa que existe uma certa compreensão, mas eu não quero mexer com isso porque é tudo muito perigoso. Outra coisa é só porque é gado mesmo, entendeu? Que foi tocado para cá, tocado para lá. Então, eu acho que existe uma dimensão da civilização da nação brasileira que muito mais do que
se abster por medo, se abstém por ignorância mesmo, pura, simples, da pior qualidade. Então, porque a ciência que os caras fazem é uma ciência muito séria, né? Onde russo põe a mão, você não brinca, né? Não é para brincar. É um certo exagero. Eu também acho, é isso que eu ia falar. Acho que é meio Principalmente propaganda isso, viu, na meu área velho? de ciências exatas um pouquinho, né? É meio propaganda, porque assim. Você Não, eu pegar penso em ciências- ciências exatas, em especial. Ciências sociais, Literatura. Não, literatura não é ciência, né? Mas Literatura, ciências beleza, mas não é sociais propaganda, era tudo, não. tudo marxismo, né? Tudo propaganda. Quando acabou o departamento de marxismo-leninismo, mudaram o nome para o departamento de ciências políticas. Agora, Os índices educacionais entre os russos sim, são índices medíocres? Mas quem disse que a gente Não, confia tá nesses bom. índices? Não, Não, essas não. medidas formais. Mas eu não estou falando dos índices produzidos pelo Estado russo. Tô falando Mas dos tem algum índices de outro que você avaliação. consegue avaliar que não seja produzido pelo Estado Se russo? os caras deixam a gente também. Tudo bem que o nosso sistema de avaliação interno já é uma merda. Quer dizer, já indica números muito ruins. Não, sem dúvida. Mas os caras entram aqui e fazem os exames. Sim. Os caras entram aqui e aplicam os exames. Eu não sei lá se entram e aplicam os exames. Não, as famílias russas até agora continuam valorizando bem mais a educação dos filhos do que Brasil. famílias brasileiras, em média. Claro que tem famílias, tem famílias. Perde do Uzbequistão, né? Então não é que também a gente... O Uzbequistão não é o pior lugar do mundo. Tem a Venezuela, né? É o segundo, filho. Não. Tio, velho, a gente perde do Suriname se bobear. Sabe o que é o Suriname? Já ouviu falar de Suriname, Vladimir? Não, eu sei que fica aqui, lá, Então, na parte de cima da América do Sul. Nós estamos pior que o Suriname, meu velho. Quanto que a gente gasta nisso aí, meu amigo? Olha, Eles falam francês, não? parlez-vous? Parlez-vous français, mon ami? Não. Eles falam francês. É muito Pô, bom. meu, é isso que eu tô te falando. E pensa no tamanho do negócio. E, sinceramente, acho que isso deve acontecer na Rússia. A Rússia com certeza ensina melhor que o Brasil. Com certeza. Mas se você for colocar na média europeia, ali, Tá. vai estar um pouco abaixo. E um dos motivos é por causa da centralização. Ou como que você consegue distribuir isso de uma maneira eficaz, o que é melhor para cada lugar, o que você vai colocar. Porque você centraliza muito. O pior na Rússia é que você se forma, né, mas não sabe o que fazer com o seu conhecimento. Não tem o que fazer. Quando você vai lá, no caso de engenharia, eu sou de uma família de engenheiros, né, os meus pais, meu irmão, todo mundo é engenheiro, né, sou eu que ovelha negra, eu fui para física, né. Mas também não foge muito, né? Não, Engenharia tá do lado, física tá do lado. tá do lado, né. primo. Do lado, matemática. Então, eu sei que, por exemplo, se você inventa lá algum aparelho novo, faz patente, né, nos Estados Unidos você vira milionário. Uhum. Na União Soviética, na Rússia, você não recebia nada. O que acontecia? Não, o governo pegava aquilo, demorava lá décadas para pôr em prática. Aquela invenção, às vezes, ia Pagava para alguma frente. coisa por aquilo? Não. Já não era mais inovação. Não, às 10 vezes anos um depois. prêmio lá, um mês, além do seu salário, você recebia mais um pouco. Prêmio, mas ter lá os, como se chama, royalties, né? Aham. Daquilo, então não existia. Você Ou está seja, muito bem ambientado no Brasil. Porque Puta que pariu. aqui funciona exatamente assim. Aqui o cara vai registrar patente de inovação, demora tanto que quando é registrado já não é mais inovação. Já é uma coisa completamente atrasada. Verdade. mas aqui isso. o problema é outro. Aqui o problema é que a indústria brasileira, ela compra todas as tecnologias prontas, né? Você acha que é mais barato comprar tudo pronto, dá menos dor de cabeça Do que produzir. do que inovar, de criar alguma coisa nova. Para que criar uma tecnologia se você compra tudo pronto? A gente está meio que condenado então a vender. E os alunos de engenharia não são muito treinados para inventar, né, aqui no Brasil. Estão mais treinados para trabalhar com tecnologias prontas, importadas. Como é que você né? vê essa formação científica hoje na universidade brasileira? A experiência que você tem?
Tá animado ou simplesmente estamos naufragando na mediocridade? Bom, eu fui concursado em 2004, né? Eu comecei a trabalhar, eu não estava gostando muito do nível, de tudo, tá, do corpo docente, quanto corpo docente, mas parece que estava melhorando. Parece que estava melhorando e muitos doutores se formando. Para você ver, nos anos 80, se você tivesse doutorado, você poderia entrar em qualquer universidade. Quero trabalhar em Belo Horizonte, por algum motivo. Você espera 1, 2, 3 anos, abre concurso, sei lá e pega a vaga, né? Então, nos anos 2000, quando participei dos concursos, isso já não existia. Qualquer concurso aparecia 20 doutores para disputar uma vaga, né? E isso foi melhorando o nível. Então, por uns 10, 15 anos, eu presenciei essa melhora, né? Depois deu uma queda muito séria com a tal de Reúne, programa. O Reúne. Sim. Programa lá do programa governo de expansão do Lula. das universidades, porque aí abriu universidade. Quando ele resolveu lá em 2, 3 anos, quase que dobrar o tamanho lá das universidades. A ideia inicial era dobrar o número de alunos, aumentando o número de professores apenas por 20%. Mas depois não sei o que aconteceu, eles dobraram o número de alunos e o número de professores. Imagine o que aconteceu. Grana no bolso, garotinho! Então entrou muita gente que nem deveria estar lá. Ou seja, todo mundo que estava no mercado... Horroroso, não tem condição. Procurando emprego, está lá agora... E ainda tem que pagar o FIES ou não sei o que lá, não consegue emprego. Não, FIES com particulares. A realidade dos particulares eu não conheço muito. Lá o Estado gastou dinheiro e não formou ninguém. Mas com... E o cara não vai ganhar dinheiro. E tal, foi subindo e de repente caiu o nível dos docentes. Agora eu não sei se vai crescer ou vai continuar caindo. Então, não tenho muitos elementos para julgar, eu não acompanho mais a discussão das políticas, mas atualmente assim está muito mais ou menos o clima intelectual dentro das universidades. Áreas de exatas ainda se salvam, né, de engenharia, mas áreas de humanos eu quase não tenho contato, mas o pouco contato que eu tenho me deixa muito, muito triste. Por exemplo, semana passada eu fui assistir uma mesa redonda na USP sobre guerra na Ucrânia. Eu sabia que... Eu não conheço todo mundo. Eu vi você divulgar a peça. Conheço algumas pessoas, são todos contra a guerra, contra Putin, ou seja, são do nosso lado, digamos, né? Mas, mesmo assim, a qualidade da argumentação deles eu achei muito estranha, né? Foi divulgado como evento acadêmico. Agora vamos discutir por ângulo acadêmico. Eles começam a falar, você fulano faz parte da ala trotskista do PSOL, por isso você pensa isso. O que tem a ver? Não tem nada de acadêmico, científico, é panfletário, né? É uma questão... Não, tinha um pouco, mas que me deixou um pouco perdido é que a maioria dos argumentos, não estou querendo desrespeitar tudo, tinha uma contribuição boa, sim, mas tinha muito discurso político, partidário ou até emocional. Um cara falou que eu sou a favor da defesa das vítimas, os ucranianos são vítimas, mas se a Ucrânia vencer... emocionalmente isso não me agrada porque isso vai fortalecer a OTAN. Meu Deus, cara. Cara, mas é isso, né, velho? Então, o cara tá preocupado com ele, ele não tá vendo a verdade. Você entende o nível? Entendo, é muito para trazer a sua emoção, ele pode ter a emoção que ele quiser, né? Estava no país livre, supostamente, né? Mas trazer isso para um debate mesa redonda acadêmica, não faz o menor sentido. As emoções. Credo. Deixa eu perguntar, você acha que o Brasil pode estar rumando por um caminho totalitário? Tem essa discussão se tem diferença entre autoritário e totalitário, né? Tem alguns totalitário mesmo. Tem alguns cientistas que acham que é besteira dividir autoritário, são graus de merda qualitativos, né? Tem alguns que falam que não tem
Totalitário, para mim, é muito, muito forte. Totalitário, regime totalitário, seguindo a escola daqueles que acham que são duas coisas diferentes, autoritário e totalitário. Estado totalitário supõe muita mobilização do povo. O povo tem que estar mobilizado em favor a uma certa ideologia, a uma certa ideia, né? E o Brasil não tem essa grau de mobilização, e acho que nunca vai ter. O Brasil é muito cerveja, carnaval, né? Então, como que você vai mobilizar para alguma revolução as pessoas? Pessoas daqui valorizam muito a vida pessoal, né? E não gostam quando o Estado se mete na vida pessoal. Até agora eu não consegui, depois de 23 anos no Brasil, não consegui entender como se junta na brasileidade essa característica de valorizar muito o espaço pessoal, E não pode ser invadido. um Estado tão grande. E confiança no Estado que deve não fornecer, não faz sentido, fornecer né? tudo, né? Isso é incrível. Então, eu acho que no sentido de tentar instalar uma espécie de tirania, sim, os indícios são claros, né? Como eu falei. Tem uns grupos que querem impor controle nos meios de comunicação. É o primeiro sinal que alguém está querendo chegar no poder tirânico. Agora, se isso chegar no nível de a gente poder chamar isso de um Estado totalitário, Tem um bom acho que é caminho. pouco provável, porque as defesas naturais do brasileiro são fortes contra isso, acredito. A gente tem mais o que fazer do que guerrear, do que brigar. Tem um carnaval aí, tem sempre muito feriado, tem um calor pra curtir Velho, na praia. eu quero que o carnaval vá pra casa do cacete, irmão. Cadê o Pete? Eu gosto de ir pro Rio, quando lá, principalmente no Jardim Oceânico, lá, comecinho da Barra da Tijuca. Até eu fiz uma postagem. É quente, né, meu brother? Tá acostumado a passar frio, né, velhinho? Aí eu Te falar, até fiz uma postagem lá no Instagram, no Face, com uma foto. Falei, não entendo, se tem um mar, para que precisa de socialismo? Puta que pariu. Tem bastante água pra dividir. Muito bom, muito bom. Vamos pro nossa parte final. Querido Vladimir. Sabe que eu sou corintiano roxo? Ih, cara. Então não Isso. podia deixar Chato, de falar. desagradável. Vladimir é o cara que mais jogou com a camisa do Corinthians. Opa, lateral parabéns, esquerda. hein, Vladimir? Queremos você Então, aqui no podcast. Fico muito feliz Ele tá de... vivo? Mas se meu nome foi dado não é uma homenagem Não é. mas eu me sinto bem. Mas sabe o nome de quem? Do qual que é? Os meus pais deram? Ah. Não tem nenhuma ideia de um Vladimir famoso na história russa? Lenin. É? Tá de Mesmo? sacanagem, sério? Que eu nasci 6 de novembro, e dia 7 de novembro era Revolução. comemorado o aniversário da Revolução Comunista. Né? Revolução. E meu pai chegou lá na manifestação, todo feliz, falando que eu tenho filho agora. Agora é o Vladimir. Como vocês acham que ele deve ser chamado? Porque eles não tinham escolhido o nome. Mas naquela época não tinha ultrassom, não sabia se era. É óbvio, menino. nasceu e viu, velho. Tem essa, irmão. Espera. Espera aí, chegou, brother. Veio. Mas aí o povo da empresa dele gritou Vladimir. Vladimir. É, novembro vermelho. Tô carregando o nome. Seria Vladimir. dele. Se diz Vladimir? Em russo Como a gente fala? fala Vladimir. Vladimir. Em inglês fala Vladimir. Mas em em russo português Vladimir. Então, Vladimir. Como pode que ser é russo? Vladimir. Vladimir. Isso, teria I tônica, teria acento. Você fala Vladimir, eu já vejo um submarino soviético nuclear, não sei, cara. Vindo com uma parada gigantesca na costa. Vladimir. Não, porque Desculpa. em russo significa dono do mundo, Vladimir. Né? Porra, velho, então é por isso que eu imagino isso. Tá, sabe? eu entendi, agora eu tô entendendo as pretensões. Ficou claro isso. Agora eu tô entendendo as pretensões do Oriente em relação a nós. Em relação a nós. Nós estamos vivendo a nova batalha de Salamina aqui. Nós estamos nessa pegada. O Vlad. Pitch do livro. Explica pro querido Vlad o que é o pitch do livro, meu O amigo. do livro é uma forma que a gente tem de se ofender mutuamente Que a gente gosta de se ao xingar. final de todo o episódio. Que nós trazemos livros
para você imaginar. Primeiro, mandinar, né? Quem trouxe qual livro? Você só chuta quem trouxe qual livro. Fala aí, qual o livro que é qual? Esse aqui, Edmund Burke, A Virtude da Consistência, de João Pereira Coutinho. Esse livro é extraordinário. Mas fica quieto. Não, cara, Fala deixa eu baixo, só fazer caralho. um negócio aqui. Esse livro é extraordinário porque é de um grande Português. professor de educação física para você treinar a virtude da consistência, para ficar muito Nada malhado. disso. Ele eu não tenho que fazer o pitch, eu só tenho que apresentar Não, o eu sei livro. quem é Coutinho. Pô, tá tirando, levei tá, os- né? É um Zé Mané. Eu tenho amigos em Portugal que é um- na época me Que vamos falar a verdade, indicaram é um ele. dos melhores países do mundo, tá? É isso aí, depois da Rússia. Eu leio as colunas dele na folha. Né? Tá vendo? Muito bem. Então, quem escolheu esse livro é esperto. Porra. Então, E qual que é o segundo livro? Fala pra ele. e outro é um livro, uma edição muito barata. Isso aqui, você, né, Você já tá dando dicas? quem comprou isso daqui tá sem dinheiro de tudo. É, tá ruim. Clássicos de bolso, Cícero, Da República. Quíqueros. Cíceros. Primeira coisa é, quem que trouxe qual livro? Eu... E Denis, escolha, meu amigo. Quem trouxe qual livro aqui? Não, acho que foi assim. Esse aqui foi ele? E Cícero foi eu? Sabe qual que é a vantagem de estar em dois? Ou é 0 ou é 100%. É velho. verdade. Não é verdade? Não, agora eu vou te contar uma coisa adicional. Fala. Porque você trouxe o livro que seria meu. Então eu não sei qual que eu trouxe. Você trouxe esse. Ah, então a gente fingiu esse? É isso. E eu- Por isso que eu tava dando uma de como é mané. que a gente vai ofender o nosso convidado? Vamos falar que a gente trouxe esses assim, cara. Tá bom, beleza. Acertou! 100%! Você trouxe o João Pereira Coutinho? Foi. Então começa então e fale dele. Não, Agora é o seguinte, a gente tem um minuto pra vender o livro pra você. E o É um mais minuto, legal- calma. Se controla, criança. 1 minuto pra vender o livro. O melhor pitch. Você vai levar o livro pra casa. Você vai escolher um dos dois. Mas sabe o que é mais interessante nesse livro aqui? É o fato de ser escrito por uma das grandes autoridades contemporâneas sobre o pensamento conservador. É um homem de mídia também. Ele já visitou o Brasil, visita o Brasil. Genial. Eu gosto muito dele, cara. É muito citado por um grande amigo nosso, também uma voz pesada do conservadorismo, que é o Bruno Garchagen. Então eu tenho certeza que é um livro extraordinário, cuja leitura eu não tenho a menor ideia de qual seja, Eu li não esse- fiz, mas eu sei que é uma coisa fantástica que nós todos vamos gostar bastante, porque o que ele produz é coisa boa. Eu posso completar? Uma bosta seu pitch. Não vai levar esse livro, já vi que eu já ganhei. Mas assim, João Pereira Coutinho e Edmund Burke em 50 páginas, meu amigo, não tem como você não gostar. Foi exatamente o que eu disse. Não tem como. Aí você falou isso daí pra quê? Falei, porque eu quis te ajudar de uma certa forma. Não me ajudou em bosta nenhuma. Então, olha só. Edmund Burke, um dos nomes centrais da história das ideias políticas. Mas será Burke um autor filosoficamente coerente? Olha só que pergunta instigante. Ou apenas alguém que respondia aos desafios do seu tempo sem radicar as suas posições numa particular teoria política? Este ensaio defende a consistência do pensamento de Burke, alicerçada na sua reflexão sobre a natureza humana. Já estou interessado. Nossa, muito bom. Muito bom. aí. Legal. É isso aí. Baita pitch, Deron. Mas eu vou ganhar. Sabe por quê? Porque eu te trago um cara que o João Pereira Coutinho, muito bom, bacana, português, maravilhoso, mas te trago um romano. Cícero, da República. E esse cara é um grande orador. É um dos maiores oradores. Inclusive, no episódio dele com o Catilina, você deve conhecer bem. Queremos você aqui, hein, Catilina? Diante do Senado romano, como um belo orador. O que acontece hoje em dia, aconteceu na Rússia, acontece no Brasil. O cara usando a dialética, a palavra, para mudar a cabeça das pessoas. O Cícero é o maior, eu diria o maior orador romano de todos os tempos. Ele tem diversos livros, mas esse livro aqui ele fala especificamente de uma coisa que a gente ama, que é a República. E Você, né? A República? República é lixo. sabe por quê? Esse cara conhecia as sutilezas da dialética, os preceitos morais, a marcha e as causas dos fenômenos naturais. Você tá lendo. E tá tudo aqui dentro. Então, eu jogo pra você, Cícero da República, sem dúvida vai fazer muito mais valor
do que essa porcaria que ele trouxe aqui. Escolha, meu amigo. Qual deles você quer levar pra cá? Ah, eu vou ficar com português. Ah, chupa! Foi na amizade essa, hein? Porque a venda Não, foi- cara, ele falou com a maior espontaneidade. Esse homem sabe o que é bom. O homem conheceu os extremos. Não, do eu tenho mundo. mais ligação de afeto. Eu conheço a Itália e Portugal. A Itália é Chupa linda, mas Chupa. mas não é meu. Toda vez que Portugal, eu tô... é- isso aí. eu me sinto em casa em Portugal. Eu amo Portugal. Porque eu já sou brasileiro, né? eu sou português. Naturalizado. Então, assim, tá ótimo. Quando estou em Portugal, Você escolheu um belo livro, um excelente livro. Eu Você acho que escolheu, Vlad, o melhor. a venda foi uma bosta. Obrigado. Vou ser bem sincero, a Você venda foi uma escolheu o melhor bosta de pitch. venda. Você é um cara muito legal. Uma bosta de venda. Você nos ensina muito. que E pequeno, pequeno, né? livro pequeno que você vai ler. Que a gente gosta, né? Tá justo, tá justo. É bom o Denis ganhar de vez em quando. De vez em quando ele... Porque tem tanto livro grosso. pra ler. que dá uma. Mas esse aqui também é pequeno, né? Mas tá bom. Não, você merece, meu irmão. Olha, de parabéns. os últimos 3 pitches. nos Eu ganhei quais todos. estive, eu ganhei todos. Qual? Fica na sua. Como assim? Os últimos 3 nos quais eu estive, eu venci todos. Irmão, quem acompanha a gente sabe. Mas eu não fui pelo discurso de vocês. Eu fui Então, pelo, esse que é o problema, né? Porque... Desagradável isso daí. Então, tá pelo, Desagradável. acabou com o valor do Denis. pelos outros fatores. Acabou. Tá valendo. Os dois foram ótimos. Não, É isso que também- eu quero dizer, não também- quero desprezar. Não, também não precisa mentir. Não fica mentindo pra gente. Não, já sou brasileiro. Já dou um jeitinho. Tem que galera. documento já. Vladimir, obrigado por ter vindo, Não, cara. é isso. É, Super interessante obrigado por a ter, conversa. acolhido o Brasil como segunda pele. Espero que você seja corintiano. Nossa. Fico muito feliz, cara. Muito obrigado, muito legal. O Denis te apresentou a mim há um tempo e eu não tenho dúvida que você é um cara que viveu muita coisa e que aprendeu muito aqui no Brasil e que gosta muito da gente. E pra Tem- quem for do movimento, chama o Vlad pra palestrar. Boa. Chama o Qual Vlad que é- pra palestrar. Quais são as redes aí, Vladão? Suas redes sociais, Não, arroba. mas tá marcado no post do... Tá marcado no. Tá marcado. A minha é o nome, o sobrenome, o Vladimir Pershin. E é Pershin ou Pershine? Ah, é uma longa história. É uma longa Já não temos história. tempo para Como você tá vacilando, velho, há muito tempo. Mas se grafa Pershine. Não, tem duas grafistas. Tá vendo como você é Zé Ruela, irmão? Tudo errado, tudo errado. Tá errado. Levanta e vai embora, irmão. Que você tá causando, já tá 3 semanas Tem em causando. inglês, tem em francês, porque na época a polícia russa usava o francês para traduzir o nosso alfabeto para alfabeto latino. Tá vendo? Então, Tá vendo? Então, Isso aí foi a sua Tá passagem vendo? pelo Você Gulag. tá do lado do Estado. É. Você tá o peixe. Você tá do lado. Você tá igual a polícia francesa, velho. Agora obrigado, que eu tô tchau. entendendo. Que arrumado. Agora eu vi o bagulho. Fez eu mudar os nomes e tudo. Chupa pra ver. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Prestinho. Valeu. Valeu, Obrigado. Denão. Obrigado Até a pela- próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.